O governo federal detalhou hoje o processo para ressarcir as vítimas da fraude no INSS. O plano prevê a apreensão de recursos das entidades investigadas para fazer os pagamentos, mas o Planalto reconheceu que estuda apelar ao Tesouro Nacional para cobrir as transferências. Os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A Previdência vai enviar uma mensagem por meio do aplicativo Meu INSS, detalhando os descontos aplicados a cada um dos 9 milhões de segurados mapeados. O beneficiário vai precisar dizer se autorizou ou não o desconto. Nos casos em que houver contestação, as associações vão precisar comprovar o vínculo. Caso contrário, o INSS vai exigir a devolução dos valores debitados. A nossa ideia primeiro é quantificar as pessoas e valores que não foram indenizados ou que estão de maneira irregular. Então, logo tenhamos esse montante, nós realizaremos o pagamento em folha do segurado. Para garantir os recursos, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça o bloqueio de bens no valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais, além da quebra de sigilo das 12 entidades investigadas. O governo, no entanto, reconhece que pode usar recursos do Tesouro para garantir os pagamentos. O dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar, mas vamos complementar com dinheiro público. Então temos que ter a responsabilidade de só restituir para quem deve. A crise no INSS foi responsável por ataques, inclusive entre assessores diretos do presidente Lula. Em entrevista ao Globo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou diretamente a Controladoria Geral da União, comandada por Vinícius Carvalho, e isso por supostamente ter demorado a alertar a cúpula do governo sobre as fraudes. Ainda segundo Rui, por não ter atuado de forma mais preventiva. Durante a coletiva desta quinta-feira, Carvalho descartou as críticas. A CGU, olhando para esses anos mais recentes, faz, em média, 500, 600 auditorias por ano. Todas essas auditorias, elas geram recomendações aos órgãos responsáveis pela gestão daquelas políticas, daqueles programas de governo. Parte dos governistas no Congresso concorda com as críticas do ministro da Casa Civil. Ainda assim, o ataque público gerou desconforto. O grupo afirma que a reprimenda à CGU enfraquece o principal ativo que o governo tem no combate à corrupção. Aliados do presidente Lula agora estão de olho em como a disputa interna vai repercutir no Congresso. Se uma das CPIs sobre a crise sair do papel, os governistas se preparam para explorar os contratos firmados pelas associações e também descontos indevidos na gestão de Jair Bolsonaro. Mesmo assim, outra preocupação dos governistas é que qualquer comissão dessas tem o poder de travar a pauta no Congresso. E aí, Thaís Herédia, o que você destaca dessa coletiva, né? Não tinha muita novidade, já estava mais ou menos também previsto, né? O dinheiro vem do Tesouro e uma parte de ressarcimento lá na frente, mas você chamou atenção alguma coisa assim nova? O que? Não, me chamou a atenção a forma, o formato que eles deram de fazer a comunicação com os beneficiários, né? Que é um formato que o ônus da comprovação vai ter que ser das entidades. E eles conseguiram fazer uma divisão em que eles vão primeiro avisar a quem não tem desconto, que é a maioria. Ó, vocês não têm desconto, vocês não têm que se preocupar, né? Então, fazer essa identificação. Vou mandar uma mensagem pelo aplicativo. Hoje teve muito reforço para cuidado com fraude, porque elas estão, né? Tá assim, tá dando uma coisa maluca, né? Tá pior que a erva daninha. Então, assim, primeiro avisar aqueles que não receberam desconto. Depois, avisar aos que tiveram desconto e dizer, você nos responda, você autorizou ou não? Você reconhece ou não? Se a pessoa responder não reconheço, a entidade vai ter que provar que recebeu a autorização. Ainda assim, quer dizer, então me pareceu uma fórmula inteligente, me pareceu uma fórmula que mantém o ônus da prova a quem cometeu a fraude, né? O quanto isso vai demorar, dada a urgência política, eu não sei dizer. Agora, o recado final, eu acho que foi a Simone Tebet que deu, quando ela diz assim, tem gente de má fé,
Se a pessoa responder que não autorizou, mas lá na frente a gente descobriu que autorizou, porque afinal de contas a gente vai usar o dinheiro público, então tem que ter muita responsabilidade. E a discussão hoje da atuação do governo Bolsonaro, que não vetou as decisões que vieram do Congresso, que afrouxaram as regras e tal, eu acho que gerou um certo equilíbrio ali da disputa política. Mas do ponto de vista econômico, está sendo encaminhado para ter, sim, algum dinheiro do Tesouro. E, como você mesmo já trouxe aqui, a equipe econômica está batendo o pé, dizendo, podemos até pagar, sim, mas tem que ser dentro da regra. Sim. Jussara, vamos pelo aspecto político. Hoje, essa declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, também um pouco esperado, mas ele vocaliza o principal ministro do governo, o ministro mais forte, apontando o dedo para o Vinícius Carvalho, que é o ministro da CGU e que é o responsável por tudo que está acontecendo. A gente tem conversado, né, Jussara, aqui sobre será que o governo se arrependeu? Né? Porque o governo que gerou tudo isso daí, né? A crise toda. É uma investigação do governo. Se arrependeu? Olha, Caio, o discurso do governo é que não se arrependeu porque tinha que impedir a continuidade dessas fraudes. Mas, claro, pelo tamanho da investigação e do escândalo que ainda não se sabe a proporção, claro que fica, puxa, olha o grande problema que temos na mão. Até porque sabe da dificuldade de emplacar esse discurso de rigor no combate às fraudes, sabe disso. Agora, para falar especificamente dessa declaração do ministro Rui Costa ao jornal O Globo hoje, é uma declaração que caiu ali. Ninguém estava esperando no Palácio do Planalto. Justamente, ela foi dada no momento em que o Planalto preparava essa entrevista coletiva para anunciar as primeiras medidas para resolver a questão do ressarcimento dos aposentados. E aí, o que ficou de lição ali para eles, poxa, agora a gente está tentando mudar aqui essa narrativa para tentar emplacar a história do rigor, aí se queima, vai para cima de um outro ministro, justamente um ministro que a gente está colocando na linha de frente para dizer ali, olha, a CGU fez o seu trabalho de auditoria, não caiu nada bem. Claro que os bombeiros, né, para usar assim a palavra do Palácio do Planalto, atuaram para tentar encontrar um alinhamento nesse discurso, mas a declaração foi dada e agora é preciso também cuidar para proteger a imagem do controlador geral da União. Isso é um ponto importante em toda essa crise. Agora, Caio, chama atenção também para a declaração da ministra Simone Tebet. Ela fala nessa mesma entrevista que vai precisar reunir a Junta de Execução Orçamentária na próxima semana, mas por enquanto ainda não tem essa data marcada, porque vai ser dessa reunião, porque vai ser nessa reunião da GEO, né, da Junta de Execução Orçamentária, que vai definir como será feito esse ressarcimento. O que o governo está dizendo? A ordem é não deixar aposentado e pensionista que teve desconto ilegal esperando. Mas, antes disso, da União colocar a mão no cofre e começar a fazer esse ressarcimento, é preciso saber como será feito isso. E aí, só a partir dessa reunião da Junta de Execução Orçamentária. Então, o governo, hoje, ele deu o primeiro passo, mas ainda há questões, muitas questões a serem resolvidas. Há outro exemplo aí, como a Thaís destacou, de saber como se livrar daqueles que vão agir com má fé, dizendo que teve desconto ilegal e não tiveram. Esse negócio vai ter buraco. Esse negócio vai ter furo, vai ter buraco. Muito difícil, muita gente. Muito difícil, muita gente, vai ter buraco, né? O governo garantiu que vai devolver até 5 anos, que é o que está prescrito na lei, então vai até março de 2020. Se lembra lá no começo que a gente disse, eu até tratei aqui, qual vai ser o período, né? Uhum. Vai ressarcir desde quando, sim, né? Sim. Se tiver gente que recebeu ou que foi roubado antes disso, não vai mais receber, né? A primeira ideia é dizer para a entidade, devolva, e a entidade vai ter X dias para devolver. E se ela não devolver? Então, a derivada dessa história é que
existe aí um risco de judicialização gigantesca, e aí judicialização sim de má fé, né? A judicialização predatória. Então, existe esse risco, o governo sabe disso, e existe um risco, e é por isso, hoje, por exemplo, na coletiva que eu assisti, um dos participantes disse assim, a gente ainda não encontrou a base jurídica para fazer o ressarcimento. Talvez a gente tenha que emitir uma medida provisória, se pode ser um crédito extraordinário. Então, há muitas lacunas. Quando eu digo aqui que o governo encontrou uma forma de deixar o ônus da prova, não para o aposentado, mas para a entidade... Sim. No fundo, também tem uma coisa de dizer assim, né, de não dar espaço para a má-fé do cara, sabe? Sim. Do cara dizer, eu não autorizei, a entidade vai lá e fala, autorizou sim, né? Sim. Foi nesse dia e tal. Mas ainda tem muita lacuna nesse negócio. Sim. Ô, Jussara, eu tenho notado, eu até escrevi sobre isso na abertura do programa, o governo... e você colocou do ponto de vista econômico, achei interessante, conseguindo um pouco, tentando quase equilibrar o jogo, não em termos de popularidade, de capilaridade, porque esse assunto é o tema nacional, todo mundo falando disso e afetando a imagem do governo e do presidente Lula. Mas do ponto de vista político, eu noto hoje deu uma revisão da estratégia inicial. A estratégia inicial era culpa do Bolsonaro. Aliás, como quase tudo desse governo, né? Eles colocam tudo a culpa do Bolsonaro. Agora você nota, principalmente na CPI também, já tem petista, já tem governista topando a CPI, se a CPI investigar também a era passada. Tem um dossiê, que a gente chama de dossiê, um levantamento de dados para municiar a base aliada para fazer a defesa do governo, principalmente por conta do caso do Nicolas. Você vê, eles estão conseguindo pelo menos respirar no meio desse caos? Me chamou a atenção hoje, na coletiva de imprensa, que o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele foi muito duro na resposta e nas cobranças ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele chamou de lacração, né, sem citar nominalmente o deputado Nicolas Ferreira, que gravou um vídeo, e a gente sabe do potencial que Nicolas Ferreira tem nas redes sociais de propagar ali as suas ideias, e o governo fez uma reação neste sentido. O que a gente observa também, Caio e Thaís, é que o governo está agora trabalhando com uma linha do tempo. É praticamente usando, como o ministro Sidônio Palmeira gosta de fazer, desenhar, explicar muito claramente para não deixar que o espectador faça as conexões, mas fazendo uma linha do tempo. O que aconteceu de 2019 até agora, a revelação dessas fraudes? Mostrar, inclusive... vai ter que mostrar que lá em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, houve uma medida para deixar mais rigoroso esses descontos por associações. Mas ao longo do tempo, isso foi afrouxando. E aí, algo que o governo vai bater, está questionando, inclusive foi questionado hoje na coletiva, por que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vetou lá em 2022 uma medida que permitiu o aumento desses descontos e a proliferação desse tipo de associação que fez esses descontos fraudulentos. É algo que o governo agora descobriu que precisa bater nisso para poder justificar. E aí, claro, dizer, em 2023, quando chegamos no governo, tivemos o primeiro alerta, fizemos uma auditoria e aí a Polícia Federal entrou no caso. Então, agimos no tempo que foi possível. Esse é o discurso que o governo está adotando para rebater a oposição, os bolsonaristas, que têm sim um argumento. Olha, lá no primeiro ano do governo, teve uma medida ali para ser mais rigoroso com esses descontos. A questão é que foi afrouxando. E aí vai ser esse jogo que a gente vai ver durante muito tempo, até ver se de fato vai ser instalada uma CPMI, enfim. Isso aí é discurso para ser explorado bastante até as próximas eleições, porque tem corrupção no foco. Caio, só para a gente fechar, o senador Rogério Marinho esteve aqui, né, falando conosco na semana passada, e a gente questionou ele exatamente sobre esse veto, né? Por que não vetou? Ele disse, não, eu já estava concorrendo ao cargo, a governador, não me lembro agora se ele estava concorrendo Não, ele estava concorrendo ao Senado, eu estava em campanha e tal, mas a gente fez exatamente esse questionamento, né? Essa resposta até agora não apareceu, porque não vetou.